Fala aí, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar como sair de um dos problemas mais comuns no dia a dia de trabalho com Excel. É quando você tem células vazias no meio de uma base. Então olha só, tem essa tabela aqui, tem umas linhas, algumas células vazias no meio do caminho. Quando é uma, duas, três células, linhas, é até fácil. Mas e se forem várias, em uma base muito grande, 100 mil, 200 mil linhas? Eu vou te ensinar 5 formas de se livrar desses espaços em branco. Formas práticas e bem rápidas. Já deixa logo o like nesse vídeo e fica aí, que eu vou te ensinar essas 5 formas agora. E olha, deixa eu te lembrar que olhando aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links, tá bom? No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito que você pode assistir hoje mesmo. E o terceiro link tem esse arquivo aqui, que é o arquivo que a gente vai utilizar na aula, tá? Uma planilha Excel com uma base de dados qualquer e a gente tem no meio dessa base algumas linhas, tá? Nesse caso aqui, gente, a gente tem essas células em branco, tá? E eu não preciso dessas células em branco, eu quero limpar a minha base. Quero deixar apenas as células preenchidas. Olha, você sabe um jeito de excluir linhas no Excel, não é? Você pode clicar na linha com o botão direito. Então, por exemplo, a linha 5, ó, que está toda vazia. Posso clicar com o botão direito em cima do número 5 e excluir. Posso selecionar essas duas linhas aqui também, ó, e excluir. E também posso vir aqui e excluir. Tá, mas isso daqui, quando tem 4 linhas em branco, é uma coisa. Agora, você tem que fazer isso para 100 mil linhas, apagar 100 mil linhas uma a uma, é demorado e você muitas vezes se confunde. Então, eu vou desfazer o que eu fiz aqui com Ctrl Z e eu vou te ensinar 5 formas de apagar células, linhas e espaços em branco na nossa planilha. A primeira forma que eu quero te mostrar é, na verdade, um conjunto de atalhos. Olha só, eu não sei se você sabe, mas existe um atalho chamado F5, tá? Olha o seu teclado e aperta a tecla F5. Vai abrir essa janela. É a janela do ir para. Nessa janela você consegue ir para qualquer lugar do Excel, para qualquer célula ou conjunto de células. E olha que interessante. A gente pode clicar aqui em especial e a gente pode selecionar apenas as células que estejam em branco, tá? Então olha só, cliquei aqui na seleção em branco e eu vou marcar todas as células em branco nesse conjunto aqui. E olha lá, selecionei as linhas em branco nessa tabela. Agora, uma vez que eu selecionei essas linhas em branco, basta eu utilizar o atalho Ctrl-. Olha lá, ó, Ctrl-, beleza, excluí as linhas em branco, tá? Então olha só como é que é rápido. Vou fazer de novo. F5, especial, em branco, ok, Ctrl-. Pronto, excluí todas as linhas em branco, tá bom? Esse é o primeiro jeito de excluir linhas em branco no Excel. Deixa eu desfazer para te mostrar o segundo jeito. O segundo jeito é quando a gente está precisando pegar esse tipo de informação de um outro lugar. Então, às vezes, você quer trazer de uma planilha qualquer, de um outro lugar, para essa planilha Excel. Você pode estar trazendo essa informação de um outro documento, de um sistema. Então, geralmente, quando a gente está trazendo informação de outros lugares, a gente utiliza o quê? O Power Query. Olha lá, na guia dados, você tem aqui do lado, ó, as informações do Power Query. Todo isso daqui é o conjunto do Power Query. Power Query permite que a gente traga informações de sistemas, de outros programas e também permite que a gente trabalhe com uma quantidade muito grande de linhas. Às vezes é o seguinte, você tem uma base de dados com 2 milhões de linhas. 2 milhões não cabe dentro do Excel. Excel só aceita pouco mais de 1 milhão de linhas. Mas você sabe que nessa base de dados de 2 milhões, 1 milhão e 500 mil é só linha em branco. Então olha o que você pode fazer. Você pode abrir essa base no Power Query, excluir as linhas em branco de lá e jogar apenas o resultado para o Excel. Olha, se eu tenho 2 milhões, tiro 1 milhão e meio de linha em branco, fica apenas 500 mil linhas, e isso sim, 500 mil cabe dentro do Excel, tá? Vamos lá. Como que eu faço para excluir linhas em brancos no Power Query? É bem simples, na verdade. Ó, como eu tenho essa base de dados aqui, tá, já está na minha planilha, eu vou na guia dados e eu vou selecionar essa opção aqui, ó, de tabela intervalo, tá? Se você quisesse pegar um conjunto, uma base de dados de outras fontes, você viria aqui em obter dados e você poderia pegar de um outro arquivo Excel, você poderia pegar de um arquivo de texto,
poderia pegar de um PDF, poderia pegar de um banco de dados, ó, como SQL Server, como Access e outros, tá? Mas no nosso caso, como a gente tem essas informações já dentro da nossa planilha, eu vou selecionar a opção de tabela / intervalo, tá bom? Ele vai abrir o Power Query, e no Power Query já vai estar carregado aquela base de dados que a gente estava trabalhando, beleza? Uma vez com o Power Query aberto, é muito simples excluir linhas em branco. Olha só, você clica aqui na guia página inicial, tem a opção de remover linhas, e lá em remover linhas, tem uma opção de remover linhas em branco. Olha só, o Power Query, ele deixa bem na nossa cara as linhas que estão em branco, ó. Ele escreve null, tá vendo? Null significa nulo em inglês. Então, todas essas linhas aqui que estão null vão desaparecer quando eu vir na guia página inicial, remover linhas em branco. Tá vendo? Pronto. Agora ele manteve apenas as linhas preenchidas, aquele monte de null sumiu. Eu vou clicar em fechar e carregar, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado dessa base de dados já tratada no nosso Power Query e joga no Excel. Olha só, ele trouxe a base de dados, que é essa mesma base de dados original aqui, ó, só que ele já trouxe tratada no Power Query, sem as linhas em branco, beleza? Então, toda vez que você quiser remover linhas em branco utilizando o Power Query, é fácil, é só utilizar aquela opção. Terceira forma de excluir linhas em branco, células em branco, é na verdade uma ferramenta bem conhecida, muita gente conhece, mas pouca gente pararam para perceber que você pode simplesmente colocar um filtro nessa base de dados aqui, ó. Na guia dados, coloca um filtro, tá? E olha só, o filtro tem a opção de você filtrar apenas os valores vazios, tá? Pode clicar em o filtro de qualquer campo aqui, ó. Vendedor, tem lá a opção vazias, tá vendo? Quantidade, tem a opção vazias, beleza? Então, ó, vou desmarcar tudo e marcar apenas vazias. Pronto, estou com as linhas vazias selecionadas. Eu posso apenas selecionar elas e excluir essas linhas aqui. Agora, se eu tirar o filtro, o que eu vou ter? A base inteirinha, só que sem as células vazias, né? Sem as linhas vazias estarem preenchidas. É muito incrível como as pessoas conhecem o filtro, às vezes elas clicam e veem um campo vazio escrito lá, mas elas nunca param para pensar que dá para filtrar apenas as linhas vazias e excluir, tá bom? Agora deixa eu mostrar um outro caso, né? Esses dois últimos casos eu não vou querer excluir linhas inteiras, mas apenas os espaços em branco que estão dentro de algumas células, tá? Então olha só, imagina que eu tenho aqui um conjunto de células que tenha espaços em branco a mais, tá? Então, olha só aqui o João Santos. João Santos, ele tem uma quantidade anormal de espaço ali dentro, ó. Olha a Ana Silva em cima, tem um espacinho e tá tudo certo. O João Santos tem um monte de espaço. Da mesma forma, ó, você pode botar muito espaço na Ana Silva, na Maria Oliveira, você pode botar espaço antes do nome, ó. Eu tô botando um monte de espaço antes, depois, no meio dos nomes, tá? Tô bagunçando isso daqui tudo. Beleza? Agora eu vou até aumentar um pouco o tamanho da coluna e você vai ver. Olha que bagunça que estão esses valores aqui. Tem espaço a mais no meio, antes, depois. Bem bagunçado. Se eu quiser remover esses espaços em branco, mas só os espaços em branco excessivos, que estão a mais, como que eu faço isso? Você pode utilizar a função arrumar. Olha que interessante, ó. Vou criar uma coluna a mais aqui, tá? E nessa coluna a mais, eu vou usar a função arrumar, tá? Ela literalmente arruma o seu texto, ou seja, você passa um valor para aquela fórmula, tá? O que eu vou colocar dentro da fórmula, tá? Essa célula aqui, que tem um nome, vai ser a célula C2, tá vendo? Informei a célula C2 para essa fórmula aqui. Quando eu der o Enter, o que ele vai escrever? O conteúdo da célula C2 sem os espaços a mais. O que ele considera esse espaço a mais? Vai deixar apenas um espaço entre o primeiro nome e o segundo. Vai tirar todos os espaços que tem antes do texto e todos os espaços que tem depois também. Ou seja, tudo que for excessivo, tudo que for a mais. Vou dar um Enter e olha só. Ana, um monte de espaço Silva, virou apenas Ana espaço Silva. Maria, um monte de espaço Oliveira, virou apenas Maria Oliveira. Um monte de espaço Pedro Rocha, virou apenas Pedro Rocha. Carla Lima, um monte de espaço, ó, porque tem esse monte de espaço vazio aqui depois da Carla Lima, ó, o resultado está sem aqueles espaços excessivos, beleza? Então, se você quiser tirar os espaços excessivos,
você pode utilizar a função arrumar. Agora a questão muda de figura. Eu vou te ensinar o quinto caso, a quinta forma de remover espaço em branco, que vai ser utilizando localizar e substituir. E esse é um caso para quando você quer tirar todo e qualquer espaço em branco. Por quê? Aqui, quando a gente utilizou a função arrumar, repara que ele ainda deixou alguns espaços em branco. Porque, por exemplo, tem que ter um espaço entre o primeiro nome, Ana, e o segundo, Silva, certo? Agora, imagina que nem isso você quisesse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa coluna B aqui e eu vou tirar todos os espaços que tem nesse texto, tá? Todos. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar a coluna, tá? Selecionei aqui a coluna B e depois eu vou dar um Ctrl L, tá? Ctrl L. Abrir essa janela e olha o que eu vou fazer. Vou clicar aqui em substituir e essa é uma opção interessante. Você pode localizar algum texto nessa coluna e substituir por outro. Então, por exemplo, você poderia localizar a letra X. Toda vez que aparecesse X, você trocaria por uma outra letra, entendeu? Sei lá, quero trocar X por Z, tá? E aí o que o Excel ia fazer? Ia procurar todas as vezes que aparece a letra X aqui e ia trocar esse X por Z. Se tivesse um outro X aqui embaixo, ó, ele ia trocar esse X aqui por Z, tá? Mas no nosso caso, eu não quero alterar X. Eu quero apenas tirar os espaços em branco. Eu não estou procurando por X, estou procurando por espaços em branco. Então, olha o que eu vou fazer. Na parte de localizar, eu vou apagar o X e eu vou colocar um espaço em branco. Como? Só pegar esse espaço aqui que está vazio e apertar a tecla barra de espaço, tá? Barra de espaço. Então, eu digitei um espaço aqui dentro, tá vendo? Ó, tem um espaço digitado aqui. E eu quero substituir o espaço por nada, não é? Então, eu posso simplesmente, na parte de substituir, apagar, deixar em branco. O que ele vai fazer? Vai procurar os espaços em branco que tem nessa coluna e vai substituir por nada. Repara, todos os espaços em branco que tiverem aqui vão sumir. Inclusive, significa que os textos vão ficar coladinhos. Onde eu tenho laptop espaço XYZ, vai ficar tudo junto, laptop XYZ, tá? Vou substituir tudo e olha só, ele avisa que foram feitas 152 substituições, ou seja, tinham 152 espaços em branco ali. E olha lá, agora eu acabei com todos os espaços em branco dessa coluna. Laptop XYZ, tá tudo junto. Smartphone ABC, tá tudo junto. E assim por diante. Então eu te ensinei 5 formas de remover espaço em branco, de remover de células, remover de linhas, de colunas. Esse conhecimento, essas 5 técnicas vão te ajudar em qualquer situação que você tenha no seu dia a dia de estudo ou de trabalho em que precise remover espaços ou células ou linhas e colunas em branco, tá bom? Não esquece de deixar o like nesse vídeo e me diz uma coisa, se você gostou desse tipo de aula em que eu ensino ali alguns truques do Excel, tá? Isso daqui, eu não estou ensinando alguma ferramenta em si, eu estou ensinando na verdade alguns truques para resolver uma situação específica do trabalho, que é a de remover espaço em branco. Gostou desse tipo de aula em que eu ensino truques, vários truques, para atacar o mesmo problema no Excel? Se você gostou, comenta aqui embaixo, manda mais truques. E aí eu vou entender que vocês gostam desse tipo de aula, aulas em que eu ensino algum truque para resolver uma situação real do dia a dia e continuo produzindo conteúdo, tá? Então não esqueça de comentar aqui um manda mais truques, de deixar o like nesse vídeo. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.